Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2013 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 37 da prova da primeira fase. A questão diz assim: em um primeiro experimento, uma massa pontiforme é posta em movimento circular uniforme, com a realização de 3 voltas completas por minuto. A trajetória circular é mantida por uma mola de constante elástica K1 que liga a massa a um ponto fixo. Em um segundo experimento, com a substituição da mola por outra de mesmo comprimento e constante elástica K2, a massa percorre a mesma trajetória, também com movimento circular uniforme, porém realiza o dobro de voltas em 1 minuto. Assim, é correto afirmar-se que... Então, saca só, eu coloquei aqui a mesma situação, né, que eu vou chamar assim de caso 1 e aqui o caso 2, porque ele representou, né, falou em 2 momentos. No primeiro caso, ele disse que essa mola, né, presa a uma massa, executa um movimento circular e ele tem uma aceleração, uma velocidade angular. Ele disse que essa mola é a mola K1, certo? Quando ela começa a circular aqui, a gente pode dizer que ela teve um deslocamento, uma distensão, que eu vou chamar de x. Tá? Então, vamos supor que ela tenha uma distensão x. No caso 2, ele disse o seguinte, que a mola, né, o corpo, continua executando um movimento angular. Porém, ele manteve a mesma massa. A única coisa que ele fez foi substituir pela constante K2. E a mola, com isso, ela manteve a mesma distensão. Entendeu? Outra coisa que ele falou aqui, ó, que quando a mola 1, né, o corpo, no caso 1, está circulando, ele dá 3 voltas completas por minuto. Então, ele disse que a frequência do caso 1, né, são 3 voltas por 1 minuto. Porém, quando ele falou do caso 2, ele falou assim, ó, realiza o dobro de voltas em 1 minuto. Então, eu posso dizer que a frequência do caso 2 é o dobro da frequência do caso 1. Entendeu? Vamos pensar agora o seguinte. Quando esse corpo está executando esse movimento circular, existem forças que atuam sobre o corpo. Né? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte. O corpo não está preso à mola? Se ele está preso à mola, né? Eu analisando uma figura, eu estou analisando as duas, tá? Os 2 casos. A gente vai ter a força elástica, né? A mola está segurando esse corpo. Então, a força elástica, ela sempre vai ser nesse sentido, porque a mola vai tender a voltar ao seu estado de repouso. Porém, a gente tem que lembrar que, como é um movimento circular, a resultante das forças, ela sempre vai apontar pro centro. Então, a força que aponta para o centro é a força centrípeta. Entendeu? E como o corpo ele não vai fugir dessa trajetória, ele vai manter essa trajetória circular, a gente pode escrever o seguinte, que devido a esse equilíbrio, a força centrípeta ela é igual à força elástica. Qual é a fórmula de força centrípeta? A bola é fácil,
é mv² divididos por raio. E a força elástica? É kx. Ah, tá, legal. Mas, Bola, o problema não falou de velocidade linear, ele falou só de velocidade angular. Ué, não tem problema. Você lembra? Eu gosto muito de falar assim, para obter o angular, pega o linear e divide pelo raio. Como é que faz isso? Para obter o angular, pega-se o linear e divide pelo raio. Então, eu posso dizer que velocidade linear é velocidade angular vezes o raio. Só substituir aqui. Então, vai ficar assim, ó, m, que multiplica ω/r² divididos por raio é igual a kx. Se a gente elevar isso aqui ao quadrado e fizer a simplificação do raio com raio, vai ficar assim, ó, massa, velocidade angular ao quadrado vezes raio ao quadrado divididos por raio é igual a kx. Se a gente cortar um raio daqui com um raio daqui, eu sei que m ω2 raio é igual a kx. Beleza? Beleza. Mas, Bola, ele não disse quanto que vale a velocidade angular. Ele só disse quanto que vale a frequência. Realmente deu problema aí, não deu? Nenhum problema. Veja bem, mais uma vez eu vou comparar o movimento circular com o movimento linear. A gente não sabe que velocidade é a variação de espaço sobre a variação do tempo? No movimento linear, o movimento angular, né? O movimento circular, vamos botar assim, a gente tem a mesma coisa. Velocidade angular é a variação do ângulo sobre a variação do tempo. Como a gente sabe que uma volta é igual a 2π, eu posso dizer então que a velocidade angular vai ser 2π divididos por tempo. Só que 1 sobre tempo é frequência, então eu posso dizer que ômega é o quê? 2π frequência, né? A gente aproveita e relembra um monte de coisa importante aí pra gente. Então, se eu pegar o ômega e substituir aqui agora, vai ficar assim, ó, m que multiplica 2π frequência ao quadrado vezes o raio é igual a kx, né? Então, vai ficar assim, ó, m que multiplica 4π ao quadrado frequência ao quadrado vezes raio é igual a kx. E aí, cara, a gente tem que lembrar o seguinte, quem está variando não foi a constante elástica e a frequência? Então, eu vou pegar essa relação aqui e vou separar o k e a frequência das outras partes que não vão ser alteradas. Então, eu vou fazer assim, ó, vou copiar esse cara todo aqui. Ó, vamos copiar ele aqui. Vou colar ele aqui. E a gente vai fazer essa parte de isolar o k e a frequência. A frequência eu vou passar para cá, para debaixo do k. E o x eu vou passar para lá. Então, vai ficar assim, ó. M, que multiplica 4π ao quadrado vezes raio, divididos por x, é igual a k sobre frequência ao quadrado. Como essas grandezas aqui, elas serão iguais no caso 1 e no caso 2, eu posso escrever assim, ó, que k1 sobre a frequência 1 ao quadrado é igual a k2 sobre a frequência 2 ao quadrado. Como a frequência 2 é o dobro da frequência 1, a gente pode escrever muito assim, ó, que k1 sobre frequência 1 ao quadrado é igual a k2 sobre o dobro da frequência 1
ao quadrado. Quando a gente eleva esse cara ao quadrado, os dois vão ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, K1 sobre frequência 1 ao quadrado é igual a K2 sobre 4 frequência 1 ao quadrado. Frequência 1 ao quadrado simplifica, simplifica. Então, eu chego à conclusão de que o K2 é igual a 4K1. Se o K2 é igual a 4K1, a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.